Eu te convido a abrir no texto que será pregado essa noite, Esther, capítulo 8. Se você estiver usando uma das Bíblias de capa preta à sua frente, se encontra na página 381. Esther, capítulo 8, página 381. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã, e dei os seus bens a Esther porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivã. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos pedir, agora que nós estamos diante da Tua palavra, que à medida que a gente contempla o Senhor, a Tua glória, o Teu poder para salvar, que o Senhor realmente venha através do Teu Espírito e traga salvação, aproxima mais e mais o Teu povo da cruz e atrai, Senhor, aqueles que ainda não pertencem a Ti. Espírito Santo, derrama a Tua graça, me ajuda a ser fiel à Tua palavra e a todos nós termos um coração
sensível, humilde, ensinável, e que a gente também se alegre na tua salvação, Senhor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Não é exagero dizer que o dia 11 de setembro de 2001 mudou o mundo. Eu arrisco dizer que se você tem hoje mais de 30 anos, você lembra exatamente aonde você estava nesse dia. Dia 11 de setembro de 2001, entre 8 e 9 horas da manhã, terroristas lá nos Estados Unidos sequestraram 4 aviões. Eles invadiram as cabines dos pilotos, mataram algumas pessoas e ameaçaram várias outras de morte. Eles mudaram a trajetória de cada um daqueles voos. Com 2 aviões, eles se chocarem num edifício, 2 edifícios muito importantes lá em Nova York, do centro, o centro de comércio mundial. E quando eles fizeram isso, 2.800 pessoas morreram. Com o 3º avião, eles também desviaram a rota e miraram esse avião no Pentágono, que é o centro militar ali nos Estados Unidos, e mataram mais de 200 pessoas. Mas aconteceu algo diferente com o 4º avião que eles sequestraram. Eles também arrombaram a cabine do piloto, arrancaram ele de lá, eles também mudaram a rota, eles também colocaram todos os passageiros ali no fundo e ficaram ameaçando matar aqueles passageiros. E o plano deles, quando eles sequestraram esse 4º avião, era mudar a rota e direcionar o avião para a Casa Branca, que é a residência oficial do presidente. Seria o equivalente ao Palácio das Alvoradas aqui em Brasília, né, para o nosso país. E eles estavam em direção a esse alvo. Mas tinha um homem lá dentro do avião chamado Todd Beamer. O que esse homem fez, junto com outros passageiros, eles conseguiram fazer ligações telefônicas de dentro do avião. Eles ficaram sabendo o que os terroristas tinham feito com os outros aviões. E eles entenderam que eles não tinham outra alternativa senão tentar intervir no que estava acontecendo. Eles já sabiam que vários outros aviões tinham caído. Então o que eles fizeram? O Todd se juntou com outros passageiros e fizeram um plano para retomar o controle do avião. Eles combinaram de pular em cima dos terroristas em grupo, invadir de volta a cabine e tentar colocar ou jogar o avião num lugar mais seguro. Então, Todd, esse homem que estava liderando essa ação contra os terroristas, esse homem, ele tinha 32 anos. Um filho de 3 anos, um outro filho de 1 ano e a esposa grávida da 3ª menina. E uma informação muito importante: esse homem era cristão. Ele amava o Senhor Jesus. Então, antes de executar o plano, se você quiser, você pode ir na internet e ouvir as ligações. Antes de executar o plano, ele está com a telefonista, conversando com ela sobre o que está acontecendo. E uma hora ele para e ele começa a orar com ela, a oração dominical. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E outras pessoas começam a acompanhar. Ele termina de orar a oração dominical e ele emenda o Salmo 23. Depois de fazer esse plano para atacar os terroristas, ele começa a orar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E todo mundo começa a se juntar ali e orar junto com eles. O Salmo 23. Ele avisa a atendente, depois de terminar de orar: por favor, ele pede, por favor, se não der certo, liga para minha família e diga para eles que eu amo muito eles. As últimas palavras que a atendente conseguiu ouvir foram as seguintes. O Todd falou: vocês estão prontos? Vamos executar.
E depois eles só conseguiram ouvir gritos ali no avião e eles vão, encontram os terroristas, eles conseguem, de alguma maneira, que só o Senhor sabe, entrar de volta na cabine lutando com os terroristas e eles conseguem jogar o avião num campo aberto. O avião cai direto num campo, todo mundo no avião morreu, mas por causa do que eles fizeram, a intervenção que eles fizeram nesse voo, eles salvaram centenas de pessoas que iriam morrer, talvez milhares de pessoas. Eu fico me perguntando, o que faz um homem agir dessa maneira? De onde que vem essa coragem e essa confiança para agir dessa forma? Eu digo para vocês que foi a teologia dele. Foi isso que fez ele agir dessa maneira. A visão que ele tinha de quem Deus é e o que Cristo fez por ele, moveu ele, impulsionou ele a se arriscar e dar a vida para salvar outras pessoas. Ele sabia que Deus é um Deus que intervém e que muitas vezes os planos soberanos de Deus são feitos através de pessoas, vasos de barro. A soberania de Deus não deve nos paralisar, mas deve nos impulsionar a agir. Essa era a teologia do Todd, que é exatamente a mesma teologia de Esther e Mardoqueu. Olha o que Mardoqueu perguntou para Esther, lá no capítulo 4. Olha o que Mardoqueu perguntou para Esther. Esther 4,14. Por quê? Se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Deus está por trás disso. Mardoqueu está chamando Esther. Esther não ficou parada. Assim como nosso irmão Todd não ficou parado também no avião, e assim como o nosso Salvador também não ficou parado, mas foi enviado para ser um instrumento de intervenção de Deus nas nossas vidas, mudando a direção do nosso destino, da morte para a vida eterna. Um instrumento da soberania de Deus, porque Deus é um Deus que intervém na história e nas nossas vidas. Eu quero ver com vocês aqui 6 maneiras como Deus opera essa intervenção na história e na vida de cada um de nós. 6 maneiras como Deus intervém. Primeira maneira como Ele intervém é nos trazendo para perto dEle. Ele intervém e nos traz para perto. Olha o versículo 1. O versículo 1 diz que o rei da Pérsia deu todos os bens de Amã para Esther. Na época, os bens dos traidores eram confiscados e o rei fazia o que ele queria. E agora o rei tira do inimigo dos judeus e repassa tudo para Esther, a rainha. No versículo 2, o rei pega o anel selo, que era de Amã também, e coloca esse anel selo no dedo de Mardoqueu. Tudo que era do inimigo dos judeus, de Amã, agora passa para o povo de Deus. Muda de mãos o poder, a posição e as propriedades dos inimigos são transferidas para o povo do Senhor. E mais importante, olha o final do versículo 1. Mais importante do que tudo isso, o final do versículo 1 fala que Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. Mardoqueu foi trazido à presença do rei por causa do parentesco dele com Esther, assim como você é trazido à presença de Deus por causa do seu parentesco espiritual com Cristo. É a mesma coisa que acontece. No segundo que você coloca sua fé no Senhor, você deixa de ser um inimigo e passa a fazer parte da família real, nação santa de Deus. Essa é a primeira intervenção que Deus faz. Ele traz a gente para perto. A segunda intervenção, ele não somente traz a gente para perto, a segunda intervenção é ele estabelece uma aliança de amor permanente com cada um de nós que estamos em Cristo. Olha o versículo 3. A sombra da morte ainda está sobre o povo judeu. Amã tinha sido morto, mas o decreto para exterminar todo o povo judeu ainda estava em vigor, não tinha sido cancelado. Então, no versículo 3, Deus intervém através de Esther.
Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. O Senhor se agradou, nosso Deus se agradou de nos dar o reino, como Cristo diz. Mas, enquanto você ainda não toma posse com Ele do reino dos céus, aqui na terra, você ainda enfrenta tribulação. As lágrimas ainda vão ser as suas companheiras nessa vida, por causa do seu pecado e por causa do sofrimento ao seu redor. Então o que Esther faz? Esther derrama o coração dela diante do rei. Essa é uma excelente definição de oração. O que é orar? O que é oração? O que é o mistério da oração? Oração é o derramamento do coração diante do rei. É isso que é orar. Essa é uma excelente definição de oração quando a gente olha para Esther aqui. A minha pergunta para você é: quando foi a última vez que você derramou o seu coração aos pés do seu rei? Não orar de forma mecânica, não orar e agradecer antes das refeições, ótimo, a gente deve fazer isso. Mas quando que você chorou ali, diante do trono do rei, implorando por perdão e intervenção? Essa é a oração verdadeira. O pastor puritano Thomas Watson, lá no século XVII, olha o que ele fala sobre oração. Ele fala: a oração que mais certamente perfura o céu é a oração que antes perfurou o seu próprio coração. Tem muita sabedoria e piedade aqui. A oração que mais certamente perfura o céu e chega até o trono é a oração que antes perfurou o seu próprio coração. E é o que está acontecendo aqui com Esther, derramando, chorando diante do Senhor. Esther não declara nada, ela implora. Há pouco tempo eu estava num lugar, num evento, e eu vi a pessoa orando lá, declarando coisas para Deus. Declarar coisas para Deus não é sinal de fé em Deus. Isso não é sinal de fé em Cristo. Isso é sinal de fé em si mesmo. A gente não declara nada para o rei. A gente implora para ele. Ele é soberano. Ele que governa. A gente implora. Derrama o nosso coração, Senhor. O Senhor tem que agir. Senão nada vai acontecer. Um coração prostrado diante de Deus é a posição espiritual certa. Se a gente quer orar de verdade. Versículo 4. Diante dessa oração, desse pedido, o rei estende de novo o cetro. Então Esther se levanta e faz o pedido. Olha o versículo 5. Esther fala: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando, cancelando as cartas que Amã, o filho do agagita, Medato, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Rei, o Senhor tem poder, cancela, revoga essa destruição que foi decretada contra o meu povo. Mas agora ela vai além, Olha o versículo 6, ela não para aí. O versículo 6 ela fala: pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Esther escolheu se identificar com o povo de Deus. Existe uma unidade aqui, que é a minha oração, seja a unidade na IBJM. Essa unidade, quando um sofre, todo mundo sofre junto. E quando um se alegra, todo mundo, todos nós juntos nos alegramos. Existe uma unidade no povo de Deus. Um membro isolado do corpo de Cristo é tão saudável quanto um braço isolado do corpo humano. Ele não tem vida, não tem como ele ter vida. Mas tem mais coisa acontecendo aqui. Para pensar na posição de Esther. Quem é Esther? Ela é rica, poderosa, cheia de glória, e o rei já livrou ela e Mardoqueu da destruição. O rei já livrou ela.
Ela podia ter ficado quieta. Ela já está a salvo. Mas não, ela não faz isso. Ela se une à desgraça do povo dela. Ela podia ter ficado quieta, mas ela não ficou. Ela sai da glória dela e intercede junto ao rei pelo seu povo. Você já viu alguma coisa parecida acontecendo? Esther não podia ver o povo dela, que ela escolheu amar, em desgraça. Essa é uma imagem linda do que o nosso Senhor fez por nós. Ele é cheio de glória, sendo adorado por todos os anjos, desde que ele criou os anjos. Sentado no trono, ele escolheu abrir mão da glória dele. Filipenses 2 diz, se esvaziar. Ele que era o próprio Deus. A gente não consegue nem imaginar o que é isso que está acontecendo. Ele abre mão, continua sendo Deus, mas abre mão da sua glória e vem aqui sofrer nesse mundo de pecado, derramar lágrimas no nosso lugar. As lágrimas de Esther são uma ilustração das lágrimas do nosso Salvador lá no Getsêmani, as gotas de sangue que ele veio derramar por causa de nós, por amor a cada um de nós. A intercessão de Esther é uma imagem linda da intercessão do nosso Salvador. Jesus também escolheu se identificar com a gente numa aliança eterna de amor, uma aliança que ele fez votos de fidelidade que nem a morte pode romper. Essa é a segunda maneira como Deus intervém. Primeiro, ele intervém e nos traz para perto, mas ele não para aí, ele intervém e se casa com a gente. Ele se casa, um amor, um casamento eterno. Agora, a terceira maneira como Deus intervém, versículos 7 e 8, Deus intervém e nos dá livramento. O Senhor intervém e nos dá livramento. O versículo 7, o rei Xerxes responde então à rainha e a Mardoqueu: mandei enforcar a mãe e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Eu julguei o inimigo de vocês, eu estou trazendo salvação, mas olha o versículo 8, o rei na verdade não pode atender o pedido de Esther. Ela se derrama com lágrimas diante dele, mas o rei não pode atender o que Esther pediu. O rei não pode cancelar o que já estava decretado. Olha o versículo 8. Escrevam agora outro decreto. Outro decreto. Ele não pode cancelar o que já foi feito. Em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. E selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei, selado com seu anel, pode ser revogado. Os decretos do rei são irrevogáveis. Então, o rei, uma vez que ele decretou que os judeus vão ser exterminados, não tem como voltar atrás. Uma vez selado para sempre. Já aconteceu isso com você? Você se derrama diante do Senhor, chorando, um pedido que é bom, mas ele não é atendido. Não é atendido pelo Senhor. Mas sempre, para os crentes, sempre que isso acontece, o seu pedido não é atendido porque o Senhor tem um decreto melhor. Ele tem outros planos de trazer glória ao nome dele. A única maneira dos judeus serem salvos aqui é se um outro decreto for feito de igual força e poder para que o Senhor possa reverter o extermínio dos judeus. E foi o que o rei Xerxes, a autoridade que o rei Xerxes deu a Esther e Mardoqueu. Duas realidades. A gente consegue enxergar aqui duas realidades que fazem parte da nossa vida aqui também. Primeiro, a morte é irreversível. Uma vez que o rei decretou que a morte deve acontecer na Pérsia, ela precisa acontecer, e a mesma coisa acontece aqui nesse mundo. Não é interessante, com toda a tecnologia que a gente tem, as coisas impressionantes que os seres humanos conseguem fazer, uma coisa que não muda é a morte. Moisés escreveu há 3.000 anos atrás, lá no Salmo 90, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso,
O melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nenhuma riqueza e nenhum poder pode cancelar a morte. O que está acontecendo aqui é uma imagem da realidade desse lado do céu. E se isso é verdade, então essa realidade deve impulsionar a gente a contar os nossos dias, pedir um coração sábio, buscar o reino de Deus acima de tudo e não desperdiçar a nossa vida. A gente tem que se perguntar o que eu preciso mudar no meu estilo de vida para refletir que tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha para a sua semana de segunda a domingo. O que faz parte do meu estilo de vida que trata essa verdade aqui como se fosse uma mentira, como se a minha vida não passasse rápido? O que eu tenho que mudar no meu estilo de vida, na minha rotina? Porque a morte é irreversível. E a segunda realidade que a gente vê aqui é que o Senhor, Ele não remove o mal desse mundo e da sua vida, mas Ele dá o livramento para você não pecar contra Ele. Ele não remove todo o mal desse mundo, mas Ele dá uma maneira de você escapar da tentação para não pecar contra Ele. Ele dá um Espírito Santo para que a gente não se entregue às tentações. Vários de vocês conhecem 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá a vocês livramento, de maneira que vocês vão conseguir suportar. Nada que acontece na nossa vida força a gente a pecar. Nada. O Senhor, na sua misericórdia, nos dá um livramento, um decreto que a gente pode honrar a Ele, responder com santidade ao Senhor. Essa é a terceira maneira como Ele intervém. Ele intervém e Ele nos dá livramento. Quarta maneira que o Senhor intervém na nossa vida, Ele intervém e nos envia. Olha o versículo 9. Esther 8:9 é o versículo mais longo de toda a Bíblia. É o maior versículo de toda a Bíblia. Esther 8:9. E as palavras que o Senhor coloca aqui são as mesmas palavras do decreto que tinha sido dado para exterminar os judeus. Então eu quero ler de novo Esther 8:9. Vou pegar fôlego para ler o versículo mais longo. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivão. Os secretários do rei foram imediatamente convocados, escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo e também na língua e na escrita dos judeus. Essa linguagem é a mesma do decreto de extermínio dos judeus. O que o autor está querendo mostrar aqui é que o Senhor está revertendo o destino do povo dele. E a extensão da bênção abrange toda a extensão da maldição. Toda. Onde o pecado chegou, o rei é capaz de abençoar e fazer o pecado recuar, redimir, intervir, converter. É isso que Deus tem poder para fazer. E agora o mesmo anel que selou o decreto para destruição, lá no capítulo 3, agora esse anel sela o decreto de vida. Olha o versículo 10. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes e selou as cartas com o anel selo, a autoridade do rei, e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, das estrebarias do próprio rei. Isso é um símbolo do progresso do evangelho. Mensageiros carregando a mensagem do próprio rei. É quem você é, um mensageiro do rei, carregando o que o rei falou, declarando. O rei decretou uma mensagem de vida, a esperança em todas as províncias do mundo. Essa é uma imagem do avanço do evangelho em todas as nações. A humanidade toda precisa desse decreto de vida, do evangelho da graça, porque eles estão debaixo do decreto de morte. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Então Deus intervém também nos enviando. Assim,
como a mensagem do rei aqui percorre todo o império. O que Satanás quer fazer com cada um de nós é fazer a gente ficar quieto. Não precisa falar agora. Depois vão ter outras oportunidades de você falar de Jesus. Deixa para lá, não precisa falar. Não. Você carrega a melhor mensagem do universo. A única mensagem que pode dar esperança para as pessoas. A gente não tem que ficar quieto. A gente precisa pedir coragem, confiança ao Senhor e abrir a nossa boca e chamar mais e mais pessoas, fazerem parte da família espiritual de Esther. Aqueles que confessam seus pecados são perdoados pelo rei. É isso que está acontecendo aqui. Essa é a quarta intervenção. Primeira intervenção, ele nos traz para perto. Segunda, ele se casa conosco. Ele nos salva. Quarta, ele nos envia. Quinta maneira como Deus intervém, ele intervém e ele nos protege. E agora vem o conteúdo do decreto de vida que reverte a sentença de morte. No versículo 11. Mas antes, volta para o capítulo 3. Eu quero ler com vocês Esther 3:13. Para a gente comparar o decreto de extermínio com o decreto de salvação. Volta para Esther 3:13. Eu vou ler e depois a gente compara com o novo decreto. Esther 3:13 diz: As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Agora volta para Esther 8. Esther 8, versículo 11. Olha a linguagem. O autor quer que a gente perceba que o Senhor, no seu poder, está revertendo o destino do povo dele, da morte para a vida. Esther 8:11. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, as suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. De novo, o novo decreto é exatamente igual ao primeiro em termos de extensão e conteúdo. A diferença é que o primeiro decreto determina destruição e o segundo decreto determina proteção. A proteção do povo de Deus. Olha o final do versículo 13. Uma cópia desse decreto é enviada para cada lugar, cada província do Império Persa e versículo 13, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. De novo, o que está acontecendo aqui é que o Senhor está revertendo a maldição como ele fez na cruz de Cristo. Essa história é a nossa história em Cristo. O primeiro decreto no Jardim do Éden foi um decreto de morte. A gente saiu da vida para a morte. O novo decreto, o decreto do Evangelho da Graça, que ele decretou na cruz do Calvário, é um decreto que reverte da morte para a vida. Essa aqui é a nossa história. É isso que está acontecendo aqui. O Senhor reverte a maldição da morte, amaldiçoando o Filho dele na cruz, no nosso lugar. Mas você ouve esse decreto aqui e algumas questões morais são levantadas. Será que está certo os judeus matarem os seus inimigos? Não é errado isso? Os judeus matarem outras pessoas? Como é que a gente pode entender o que está acontecendo aqui em Esther, os judeus matando os inimigos, com a ordem de Jesus, lá em Mateus 5,44, que ele falou para a gente amar os inimigos? Como é que eu junto Esther com Mateus 5,44? E como que isso se aplica hoje para a gente? Será que a gente deve pegar em armas e também matar os inimigos do povo de Deus? Como é que eu entendo o que está acontecendo aqui em Esther 8? Eu quero dizer que essa é uma questão muito difícil. Eu quero oferecer algumas observações aqui que eu acho que podem ajudar a gente a entender o que está acontecendo aqui em Esther e como que a gente aplica isso hoje para a nossa vida. Mas
Eu estou seguro que a Bíblia nunca se contradiz e tanto Esther 8 quanto Mateus 5 são relevantes agora para a nossa vida. A gente não está numa guerra santa com os outros povos, mas Esther 8 é útil para a gente hoje. Então, algumas observações. Primeira observação. Os judeus foram autorizados a se defender, não a matar quem eles quiserem. Olha de novo o versículo 11. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem. Eles não tinham o direito de matar quem eles quisessem, mas de se proteger quem os ameaçasse. Isso hoje em dia seria chamado como uma legítima defesa. Primeira observação. Segunda observação. Os judeus não estão se defendendo atacando os inimigos, que são pessoas inocentes. Eles não são pessoas inocentes. Isso é um povo que adora outros deuses, vive em rebeldia contra Deus, e eles querem interromper o plano de redenção do Senhor. É isso que está acontecendo. Não são pessoas inocentes que vão ser mortas. São os inimigos do próprio Deus Santo. É isso que está acontecendo aqui. O Senhor prometeu enviar um Salvador da família de Abraão, da tribo de Judá, da descendência de Davi, dessa linhagem do povo judeu. E esse povo, inimigo de Esther e Mardoqueu, quer interromper o Deus Todo-Poderoso. Isso nunca dá certo. Isso nunca vai dar certo. E o Senhor intervém e muitas vezes usa o seu próprio povo como um instrumento. Então é isso que está acontecendo aqui no Antigo Testamento. Se todo o povo de Deus é exterminado, acabou o plano de salvação e todos nós aqui. A gente morreria em nossos pecados. Deus não está fazendo nada de injusto. Nada de injusto quando Ele autoriza o julgamento daqueles que se opõem e se rebelam contra Ele. Deus tem o direito de julgar. Romanos 9, 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa de fazer uns vasos sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? Romanos 8, 18. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e também endurece a quem Ele quer. Ele é soberano. Deus não está fazendo nenhuma injustiça com os inimigos dos judeus aqui. Mas, tudo bem, mas como que nós, então, hoje aplicamos esse versículo nas nossas vidas? Como que agora nós, na nova aliança em Cristo, podemos entender o que está acontecendo aqui em Esther? Terceira observação que eu quero fazer, é muito importante, é que não existe mais guerra santa no Novo Testamento. Não existe mais esse tipo de guerra agora no Novo Testamento. A gente tem que ler o livro de Esther à luz da cruz de Cristo. Então a IBJM não vai ter uma classe aqui de preparação para entrar na batalha e pegar em armas para a gente destruir e matar aqueles que se opõem à nossa fé. A gente não vai fazer isso. Essa não é uma boa leitura do que está acontecendo em Esther. A gente lê o Antigo Testamento à luz do Novo, à luz da cruz de Cristo. Essa teologia de pegar em armas é dos terroristas. Os cristãos não fazem isso. O que a gente faz? A gente entrega ao governo que o Senhor instituiu para ser a espada dele, para honrar aqueles que praticam o bem e julgar aqueles que praticam o mal. Esse é o papel do governo, não da igreja. A igreja não faz justiça e vingança. Esse não é o nosso papel. O Senhor diz que a vingança pertence a quem? A Ele, ao Senhor que pertence a vingança. O nosso papel como igreja é o papel sobrenatural e impossível de amar os inimigos. Senhor, nos dá graça para a gente amar os nossos inimigos. Orar, o Senhor Jesus fala, orar por aqueles que nos perseguem. E você lembra Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a
carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É ali que a gente trava a nossa guerra, e não contra as pessoas que se opõem à fé cristã. Muito bem. É só isso. Mas como que a gente pode orar exatamente por aqueles que praticam o mal e não conhecem a Cristo? Como que a gente pode orar? A gente ora sim, a gente pede para o Senhor dar arrependimento. Senhor, dá arrependimento a eles, Senhor. Mas eu entendo, minha quarta e última observação, que você também pode orar por justiça. Essa também é uma boa oração. Você ora por arrependimento, mas você também ora por justiça e por proteção. Isso é bíblico, isso acontece várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É assim que eu entendo que a gente deve olhar para o imperador da Coreia do Norte, que mata as ovelhas preciosas do Senhor Jesus. É assim que eu entendo que a gente deve olhar para os falsos mestres, que a gente deve olhar para os donos das clínicas de aborto. É assim que a gente deve olhar para aqueles envolvidos na indústria da pornografia, que destrói a vida de milhões e milhões de pessoas todo dia. É assim que a gente deve orar pelos terroristas. É assim que a gente deve orar pelos inimigos da cruz. A gente ora: Senhor, tem misericórdia. O Senhor teve misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. Dá arrependimento a eles, Senhor. Dá arrependimento. Mas, Senhor, se eles não se arrependerem, Senhor, interrompe o mal, Senhor. Traz justiça, protege o teu povo. Mas espalha a tua glória nesse mundo. Mas não deixa o mal continuar dominando esse mundo. Eu entendo, essa é uma oração bíblica também. Ora por arrependimento, mas você também ora por justiça. Mas quem faz justiça é Deus, o Senhor. Precisa existir essa revolta interna santa no coração de todo crente. Se a gente realmente tem zelo pela glória do Senhor, se a gente realmente ama as pessoas, precisa existir essa revolta santa. Está errado matar crianças no ventre das mães. Isso é errado. Isso é abominável. Isso é coisa de Satanás. Senhor, interrompe isso, Senhor. Interrompe. Faz o que for necessário, interrompe. Traz arrependimento. Mas se eles não se arrependem, para com esse mal. Assassinar gente assim, não. Para com esse mal. Os falsos mestres espalhando uma mensagem que vai destruir para sempre a vida das pessoas. Senhor, cala a boca deles. Cala a boca deles. Traz arrependimento, mas se eles não se arrependem, Senhor, arranca eles, faz o que for necessário. Protege o teu povo, protege o teu povo. Isso é bíblico, isso também é bíblico. A gente não faz justiça com as próprias mãos. Não existe mais guerra santa como existia no Antigo Testamento. Mas a gente entrega ao Senhor e ora por misericórdia e justiça. E essa é a mensagem que você tem: misericórdia e justiça. Você oferece misericórdia e justiça na cruz de Cristo, o lugar onde a misericórdia e a justiça se casam. Você oferece aos inimigos. Você vem até o rei, confessa as suas injustiças, crê que ele morreu no seu lugar e você recebe misericórdia. Essa é a nossa mensagem. A gente ora por isso e a gente proclama essa mensagem. É isso que a gente aprende aqui em Esther. A gente pode ser reconciliado quando a gente se entrega ao rei crucificado. Sexta e última maneira como Deus intervém. Versículo 15. Deus intervém também secando as nossas lágrimas. Ele intervém secando as nossas lágrimas. Alguns dias atrás, Mardoqueu estava chorando, pano de saco, triste, lamentando. Ele não podia nem entrar na presença do rei. Olha o versículo 15 agora. O Senhor reverteu a reversão do evangelho. Agora, ele não está mais fora da presença do rei. Versículo 15, ele está na presença do rei. Ele não tem mais pano de saco. Agora ele tem as vestes reais. Ele não está mais chorando. Agora ele está se alegrando no Senhor. A ênfase desses versículos aqui é a alegria do povo de Deus, a alegria da salvação. Deixa eu ler de novo o versículo 15.
até o 17. Olha quantas vezes alguma palavra relacionada à alegria aparece. Versículo 15. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais, em azul e branco, as cores da realeza. Uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Versículo 16. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Versículo 17. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria, júbilo entre os judeus, com os banquetes e festas. O C.S. Lewis disse que é dever de todo cristão ser o mais feliz que ele puder. Olha que visão interessante da vida cristã. É o seu dever ter o máximo de alegria que você pode. Agora tem que ser no lugar certo. Cristo, a salvação que Ele nos dá. E é isso que está acontecendo aqui. Alegria, felicidade, júbilo. Se a gente realmente entende o que Deus fez por nós, quem Ele é e quem Cristo é para sempre para nós, se a gente entende isso, a gente vai ser o povo mais feliz do mundo, mais feliz do universo. Olha quem é o meu Deus, olha o que Ele fez por mim. Ele se encarnou e foi crucificado no meu lugar para casar comigo para sempre. Se a gente entende o que o Senhor fez por nós, a gente vai ser o povo mais feliz da terra. Você pega alguém que acabou de saber que ganhou na loteria, junta com alguém que ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada, junta a alegria dessas duas pessoas, é uma velhinha de aniversário, perto do sol de alegria que a gente pode ter no Senhor, por causa do que Ele fez por nós. Por quê que a gente não experimenta mais e mais dessa alegria? A gente precisa meditar mais. O que o Senhor fez por mim naquela cruz? E olha como a passagem termina. Eu interrompi antes de terminar, o final do versículo 17. Ela mostra que essa alegria, o Senhor, ele é tão grande e bondoso que Ele não restringe essa alegria só a um povo específico. Ele quer espalhar essa alegria por todo mundo. Todos aqueles que se refugiam debaixo das asas das suas promessas, não só os judeus. Olha a última frase do versículo 17. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Você lembra que o autor de Esther nunca usa o nome de Deus. Ele nunca usa. Então, o que eu entendo que ele está fazendo aqui, quando ele fala o temor dos judeus, o que ele quer dizer é o temor do Deus dos judeus. É isso que ele quer dizer. Outros povos viram o que Deus é capaz de fazer com o seu povo, e agora eles abandonam os ídolos e temem ao Deus desse povo, que Deus tanto ama. Eu também quero me refugiar debaixo das asas dele. Eu quero adorar esse Deus único e verdadeiro. Eu estava com ídolos falsos. Eu quero ele, esse Deus. É o que está acontecendo aqui. É o Evangelho. É a mensagem da vida e da esperança se alastrando por esse mundo. Deus ama glorificar o nome dele, salvando aqueles que adoravam outros deuses e trazendo eles para perto do Senhor. Sempre foi o plano de Deus glorificar o nome dele, abençoar todas as famílias da terra. Sempre foi. Gênesis 2:3. O que Deus prometeu para Abraão? Que através de Abraão, todas as famílias da terra iam ser abençoadas. Deus escolheu glorificar o nome dele, salvando todos os povos de cada raça, tribo, língua e nação. Não todas as pessoas sem exceção, mas todas as pessoas sem distinção. Qualquer um de qualquer povo que se refugia no Senhor está salvo. Raabe era prostituta, cananeia. Deus salvou. Ruth, moabita. Deus salvou. Moisés casou com uma mulher da Etiópia. Deus salvou. Deus salvou uma nação inteira. Nínive, capital da Síria, usando um profeta teimoso.
Deus trouxe o maior avivamento da história, trazendo um povo pagão inteiro para glorificar o nome dele. O Senhor continua salvando brasileiros e moçambicanos e americanos e haitianos. Deus ama glorificar o nome dele, revertendo o destino de pecadores da morte para a vida. Você pode confiar num Deus que intervém na história dessa maneira. Esther é um livro sobre a soberana segurança que você desfruta em Cristo. É isso que o livro de Esther é. Sobre a soberana segurança que você desfruta em Cristo. Ou em outras palavras, um livro sobre a providência protetora de Deus. O autor não usa o nome de Deus nenhuma vez. Ele faz isso de propósito, porque ele quer mostrar que, mesmo que você não veja Deus, Deus está sempre pilotando a sua vida para ter certeza que você vai chegar na glória. Mesmo que desse lado do céu sua vida seja regada a lágrimas, a alegria eterna está garantida. Eu quero terminar lendo para vocês uma frase que a esposa do Todd, aquele cristão lá do avião que salvou milhares de pessoas, eu quero ler para vocês uma frase que a esposa dele compartilhou 2 meses depois que ele tinha morrido. Olha como a boa teologia afeta a nossa vida. Essa mulher, 2 filhos pequenos, grávida da 3ª menininha, disse o seguinte: eu escolhi viver em esperança por causa da perspectiva celestial e eterna que Deus me deu. Esperança vem em saber quem está no controle. Esperança vem em saber que nós temos um Deus soberano e amoroso, que está no controle de cada evento das nossas vidas. Olha que coisa linda! Conhecer a Deus afeta o seu coração, cria esperança aonde não havia. Existe um oceano de graça para aqueles que mergulham na doutrina da soberania de Deus. Vários de vocês nadam nesse oceano que eu sei. Que oceano maravilhoso. E está disponível para todos aqueles que estão em Cristo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A manhã da glória. A manhã que nunca termina. Essa que é a promessa do Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela intervenção dele. Senhor, nosso Deus, a gente quer se prostrar agora diante do Senhor e reconhecer que se o Senhor decretou a vida, no nosso caso, não foi por causa da nossa justiça, mas foi por causa do teu amor. Foi porque o Senhor escolheu nos dar alegria eterna em Cristo. Quando nós estávamos longe do Senhor, o Senhor nos aproximou. Quando nós estávamos perdidos, o Senhor entrou em uma aliança eterna de amor com cada um de nós. O Senhor nos salva, o Senhor nos protege, o Senhor nos envia a proclamar essa mesma esperança. O Senhor é o Deus que enxuga as lágrimas. Senhor, dá esperança a cada um de nós até o dia em que nós vamos estar com o Senhor face a face. E o Senhor vai ser tudo em todos. Esse é o nosso pedido, no nome do nosso Rei Salvador. Amém.